24 de fevereiro de 1955, nasce uma das pessoas mais esquisitas e, ao mesmo tempo, uma das mais geniais que já passaram por este planeta. Com uma personalidade arrogante, um perfeccionismo obsessivo e hábitos absurdos que o levariam ao seu triste e melancólico fim. O mesmo homem que começou na garagem de seu pai, que foi demitido da própria empresa e apelidado de maluco, voltou 12 anos depois e a transformou na mais valiosa do planeta. Hoje você vai conhecer a história de Steve Jobs. Stephen Paul Jobs nasceu em São Francisco, na Califórnia, filho do jovem casal Abdul Fattah Jandali e Joanne Schiebel, ambos com 23 anos na época. Porém, o nascimento do pequeno Steve quase não aconteceu. Isso porque seu pai, Jandali, filho de uma família rica da Síria, abandonou Joanne quando soube que ela estava grávida. Joanne vinha de uma família pobre e não tinha condições de sustentar o recém-nascido, decidindo então colocá-lo para adoção, mas com a objeção de que seu filho deveria ser adotado por pessoas que fossem formadas. De início, o pequeno Steve seria adotado por um advogado e sua esposa. Porém, na última hora, o casal desistiu. Mas, logo depois, Steve foi adotado pelo casal Paul e Clara Jobs. Todavia, nenhum dos dois era formado, o que fez Joanne, de início, não querer assinar os papéis de adoção, apenas depois que Paul e Clara prometeram que Steve iria para a faculdade. Jobs soube desde muito cedo que foi adotado e que Paul e Clara não eram de fato os seus pais, mas isso nunca o fez se sentir abandonado, mas sim especial, já que sempre considerou Paul e Clara como seus verdadeiros pais, deixando isso muito claro quando disse que seus pais biológicos foram nada mais do que apenas um banco de óvulos e espermas. Jobs soube desde muito cedo que foi adotado e que Paul e Clara não eram de fato seus pais, mas isso não o impediu de sempre considerar Paul e Clara como seus verdadeiros pais. No começo dos anos 80, Jobs contratou um detetive para tentar localizar seus pais biológicos, no qual descobriu que, depois de colocar Steve para a adoção, sua mãe, Joanne, casou-se com Jandali e teve uma filha, chamada Mona Simpson. Jandali abandonou Joanne e a filha 5 anos depois de se casarem. No começo de 1986, Jobs se encontrou com sua mãe biológica e, algumas semanas depois, com sua irmã, Mona. Pouco tempo depois, a própria Mona localizou Jandali, o pai biológico, mas Jobs se recusou a conhecê-lo. Quando tinha 23 anos, a mesma idade de seus pais biológicos quando o abandonaram, Jobs também se tornaria pai e abandonaria a criança. Lisa Brennan Jobs nasceu em maio de 1978, fruto do relacionamento de Steve com Christian Brennan. Jobs recusava de todas as formas o fato de Lisa ser sua filha, mesmo o exame de DNA ter confirmado isso. Na época, o exame tinha uma margem de erro de 5%, o que foi suficiente para Steve chegar à conclusão de que 28% da população dos Estados Unidos poderia ser o pai. Steve só foi reconhecer Lisa como sua filha anos mais tarde, pagando $500 de pensão, mesmo já estando multimilionário. Ainda assim, a relação dos dois nunca foi das melhores. Desde pequeno, Steve demonstrava interesse por negócios e eletrônica, muito por conta de seu pai, que o ensinou a consertar peças eletrônicas e vendê-las, o que fez Jobs comprar o seu primeiro carro aos 15 anos de idade. Na mesma idade, o jovem Steve começou a frequentar grupos hippies e a usar drogas, que o próprio Jobs admitiu que essa foi uma das melhores coisas que ele já fez na vida. Ainda nessa época, Steve Jobs conheceu e se tornou amigo de Steve Wozniak, outro fanático por eletrônica. Jobs era um cara de poucos amigos, mas com Woz foi diferente. Logo de cara, os dois se entenderam e se tornaram amigos, nascendo assim a dupla que mudaria o mundo no futuro. Em setembro de 1971, Wozniak estava lendo uma revista intitulada de Os Segredos da Caixa Azul, um pequeno aparelho que, conectado a um telefone público, podia fazer ligações de longa distância sem gastar um centavo. Woz ficou empolgado com o que estava acabando de descobrir e decidiu ligar para Jobs, provavelmente a única pessoa que compartilharia de seu entusiasmo. Na mesma matéria, revelava que em uma edição do livro Bell System apresentava o sistema que poderia ser utilizado para fazer a Caixa Azul. A empolgação
dos dois foi imediata. Jobs e Woz foram no mesmo dia a uma biblioteca para procurar o livro, compraram os materiais necessários e fizeram a tal caixa azul. Quando foram testá-la, ela realmente funcionou. Foi aí que Jobs, com seu senso de oportunidade, percebeu que poderiam vendê-las. A caixa custava em torno de $40 para ser feita, e Jobs decidiu vendê-la por 150. Entretanto, os dois desistiram da ideia quando quase foram mortos por um cara armado que pegou a caixa e se recusou a pagar. Apesar desse episódio, Jobs e Woz ganharam a confiança um do outro, e que se não fosse por esta caixa, a Apple nunca teria existido, disse o próprio Jobs. No ano seguinte, em 1972, Steve iria se formar no ensino médio, então era hora de seus pais cumprirem a promessa que fizeram assim que o adotaram, colocá-lo em uma faculdade. Jobs, cada vez mais rebelde, exigiu que queria ir para o Reed College, uma faculdade de ciências humanas e uma das mais caras do país. Seus pais no início negaram, porque o dinheiro que eles juntaram por 17 anos não iria sustentar a mensalidade por muito tempo. Porém, no fim eles cederam. Quando foi fazer a matrícula, Jobs não permitiu que seus pais entrassem junto com ele, e muito menos agradeceu o esforço que fizeram por 17 anos para ele estar ali. Alguns anos depois, essa é uma das coisas na qual eu realmente me sinto envergonhado. Eu não era muito sensível e feri os sentimentos deles. Eles tinham feito tanto para eu estar lá, mas eu simplesmente não os queria por perto. Não queria que ninguém soubesse que eu tinha pais. No Reed, assim como fazia na época do colegial, Jobs não respeitava seus superiores, faltava a maioria das aulas e fazia apenas as que lhe interessavam. Também foi nessa época que ele desenvolveu seu interesse pela cultura espiritual do Oriente Médio, no qual o próprio foi até a Índia para se encontrar com um guru espiritual. Além de que foi nessa época que Jobs desenvolveu seus obsessivos jejuns e hábitos alimentares, baseados apenas em frutas e legumes, hábitos que o acompanhariam pelo resto da vida. Steve largou a faculdade em poucos meses, mas ainda permaneceu lá por 1 ano e meio, sem pagar a mensalidade, antes de realmente voltar para a casa dos pais e arrumar um emprego. Jobs viu um anúncio de emprego em uma revista dizendo: divirta-se e ganhe dinheiro. Aquilo obviamente chamou a atenção dele, que no mesmo dia foi tentar conseguir um emprego. O anúncio tinha sido feito pela Atari, a recém-fundada desenvolvedora de videogames que seria responsável por criar inúmeros jogos icônicos, como Pac-Man e Mario Bros. Jobs de fato conseguiu, após dizer que só iria embora da empresa se lhe desse um emprego. Trabalhando na Atari, Steve queria mandar nos funcionários e fazer tudo do seu jeito. Devido a esse comportamento e ao seu estilo hippie, ninguém queria trabalhar com Jobs e muito menos ser amigo dele. Mesmo assim, Steve acabou se tornando amigo de Ronald Wayne, desenhista e engenheiro na Atari, se tornando a última pessoa que faltava para completar o trio, que nos anos seguintes dariam início a uma revolução. No começo de 1975, Wozniak participava de um grupo de entusiastas de computadores e fãs da contracultura, chamado Homebrew Computer Club, onde, em certa noite, fizeram uma demonstração do Altair 8800, a máquina que inspirou Wozniak a desenvolver aquilo que seria a primeira versão de um computador como conhecemos hoje, com monitor, teclado e processador. E também foi a primeira vez na história, segundo o próprio Wozniak, que algo digitado no teclado aparecia no monitor. Quando Jobs viu o que Woz tinha feito, ficou paralisado, e da mesma forma como fez com a caixa azul, Steve disse que deveriam vendê-los. Assim, vendendo algumas coisas, os dois juntaram cerca de $1.300 para abrir uma empresa, e estavam prontos para começar. Agora só faltava decidir o nome. Como Jobs só comia frutas e tinha a maçã como uma de suas frutas favoritas, sugeriu que o nome deveria ser Apple Computer, e assim foi. Quando foram abrir a empresa, Wozniak estava trabalhando na HP e não queria deixar o emprego para começar uma empresa sem nenhuma garantia que daria certo. Jobs, tentando convencê-lo, fracassou, recorrendo então a Ronald Wayne, seu amigo da Atari, que conseguiu convencer o Woz a deixar a HP em meio período. Jobs convidou Wayne para fazer parte do negócio, dando-lhe 10% da empresa, que era algo em torno de $800. Porém, 11 dias depois de fundar a Apple, Wayne desistiu, vendendo a sua participação de 10%, que nos dias de hoje valeria quase $300 bilhões. No dia 1º de abril de 1976, a Apple Computer foi fundada. A primeira logo da Apple foi desenhada pelo próprio Wayne, que tinha de referência a famosa história da maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton. Poucas horas depois da Apple ter sido fundada, Jobs e Woz subiram no palco do Homebrew para apresentarem o computador que estavam desenvolvendo. Ninguém da plateia ficou impressionado, exceto um cara chamado Paul Terrell, dono da Byte Shop. Simplesmente
praticamente a primeira loja de informática dos Estados Unidos. Paul ficou impressionado com a máquina dos dois jovens e disse para manterem contato, sendo exatamente o que Jobs fez, já que no dia seguinte foi até a Byte Shop para negociar. Paul encomendou 50 computadores por $500 cada, que seriam pagos apenas quando todas as placas estivessem prontas. Isso significava que Jobs teria que desembolsar cerca de $15 mil para iniciar a produção, um dinheiro que ele não tinha. Por sorte, Jobs conseguiu convencer a empresa que fornecia as peças a adiar o pagamento para 30 dias, o que também se tornou o prazo de entrega das 50 placas. Jobs chamou Daniel Koch, Bill Fernandes e Chris Spinoza para ajudarem na montagem das placas, tornando-se os primeiros funcionários da Apple. A casa dos pais de Jobs se tornou a primeira fábrica da Apple, onde passaram os 30 dias montando e revisando cada uma das placas. Com muito trabalho, a equipe cumpriu com o prazo e entregaram as 50 placas. Todavia, Paul recusou, já que ele estava esperando um computador completo e não apenas placas. Mas Jobs de alguma forma conseguiu convencer Paul a pegar as placas e fazer o pagamento. A equipe batizou essa máquina de Apple I, já que Woz estava começando a projetar a sua próxima versão, o Apple II. Em 1977, Jobs estava decidido que o seu próximo computador deveria vir em um pacote completo, com teclado e monitor, e não apenas placas como foi o Apple I. Assim, o Apple II, como foi chamado, era feito de plástico com um design simples e minimalista, que o diferenciava de seus concorrentes. Jobs fez inúmeras exigências, que no final custaria cerca de $200 mil apenas para começar a produção da máquina. Foi aí que Jobs resolveu procurar investidores. De início, Steve fez uma oferta a Nolan Bushnell, fundador da Atari, que investisse $50 mil em troca de 1/3 da Apple, mas Nolan recusou, sugerindo que Jobs tentasse com Donald Valentine, um dos mais bem-sucedidos investidores do Vale do Silício, que também se recusou a investir na Apple por conta da aparência e do estilo de Jobs. Valentine então sugeriu Mike Markkula, que na época tinha 33 anos e já tinha acumulado uma fortuna com investimentos. No início, Markkula se ofereceu para traçar um plano de negócios e, se achasse que valia a pena, iria investir. Assim, depois de ver o potencial que os novos computadores tinham, Mike, em troca de 1/3 da empresa, investiu $250 mil e a produção do Apple II pôde ser finalmente iniciada. Na mesma época, Jobs contratou o designer gráfico Rob Janoff para criar uma nova logo para a Apple, nascendo duas versões de uma maçã, uma inteira e a outra com uma mordida. Jobs escolheu a maçã mordida, já que a inteira, segundo ele, parecia uma cereja. Jobs também mandou incluir faixas com cores celestes na logo, para dar a impressão de que a empresa era cara e luxuosa. O lançamento do Apple II iria acontecer no dia 16 de abril de 77, na primeira feira de computadores de São Francisco. Jobs pagou $5 mil para ficar no melhor local e ter o stand mais chamativo do evento, tudo para criar uma primeira impressão memorável, o que parece ter dado certo, já que no dia a Apple conseguiu 300 encomendas do Apple II, além de fechar um acordo para o produto ser vendido no Japão. A máquina começou a ser vendida 2 meses depois, a um preço inicial de $1.300. A linha do Apple II foi fabricada e vendida até o ano de 1993, simplesmente 16 anos, vendendo mais de 6 milhões de unidades. Em pouco mais de um ano, a Apple saiu de uma empresa de garagem com menos de 5 funcionários para uma empresa com fábricas, fornecedores e mais de 1.000 funcionários contratados. Agora, Steve Jobs poderia controlar e liderar da forma que quisesse, porque ao contrário do que ocorreu na Atari, agora a empresa era dele e ninguém poderia tirá-lo da sua posição de poder, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Apesar do gigantesco sucesso que estava tendo o Apple II, Jobs sabia que esse sucesso não duraria para sempre e que precisaria de uma nova máquina. Nisso, a Apple já tinha 3 projetos paralelos para ser o substituto do Apple II. O primeiro projeto era o Apple III, lançado em maio de 1980, que foi um verdadeiro fracasso. O segundo projeto era um computador que, curiosamente, Jobs batizou de Lisa, o mesmo nome da filha que ainda se recusava a assumir. De início, Jobs tentou negar
negar que o nome do computador era em homenagem à sua filha, dizendo que Lisa, por coincidência, era uma sigla. Porém, era claro que o nome era sim em homenagem à sua filha. Já o terceiro projeto não tinha nenhum envolvimento de Jobs até aquele momento, sendo comandado por Jeff Raskin. O projeto tinha o objetivo de fazer um computador simples, com uma interface gráfica interativa que poderia ser utilizada por qualquer pessoa. Acontece que a interface gráfica não era uma ideia de Raskin, mas na verdade vinha do Xerox PARC, o centro de pesquisas da Xerox Corporation, a mesma empresa que atualmente faz impressoras. No final da década de 70, teve a oportunidade de se tornar a dona da indústria de computadores, com o conceito de desktop desenvolvido por ela, onde, com o auxílio de um mouse, a pessoa podia arrastar documentos, abrir janelas e fazer o que quiser. Raskin tinha certeza de que esse era o futuro da computação e começou a chamar a atenção de Steve para o que a Xerox estava fazendo. Foi aí que, em troca de $1 milhão em ações da Apple, a Xerox decidiu mostrar a Jobs e sua equipe o que ela estava desenvolvendo. O ano era 1979 e um ano depois, esses 1 milhão de ações já valiam 17. Parecia que tinha sido um bom negócio, porém Jobs já estava planejando seu golpe. Em dezembro de 79, quando foram até a Xerox PARC para ver o que ela estava desenvolvendo, Jobs levou 2 de seus melhores programadores para acompanhar a apresentação, Bill Atkinson e Bruce Horn, já que saberiam exatamente o que procurar e perguntar sobre o tal projeto. Quando o projeto foi revelado pela primeira vez, Jobs e sua equipe não acreditavam no que estavam vendo. Eu pude ver qual seria o futuro da computação, sem acreditar que a Xerox ainda não estava tirando proveito disso. Eles estavam sentados em uma mina de ouro e ainda não tinham percebido. Alguns dias depois, Steve Jobs cometeu o que ficou conhecido como um dos maiores assaltos da história da computação. Ele e sua equipe roubaram a ideia de desktop da Xerox e a implementaram no Lisa. Quando perguntado sobre este momento, Jobs falou que nunca se sentiu mal por ter roubado a Xerox, mas sim sentia orgulho do fato. Picasso tinha um ditado: artistas bons copiam, grandes artistas roubam, e nós nunca sentimos vergonha de roubar grandes ideias. Vendo o que a Apple estava fazendo, a Xerox se apressou e em 1981 lançaram o Xerox Star, o primeiro computador da história com interface gráfica, mouse e com o conceito de desktop implementado. Porém, para a sorte de Jobs, a máquina que custava $16 mil foi um fracasso. No início, Jobs ficou preocupado, mas depois que viu que a máquina era horrível e que eles com certeza fariam uma melhor e bem mais barata, respirou aliviado e começou a expor suas ideias para o projeto Lisa. Porém, sua empolgação não durou por muito tempo. Jobs estava cada vez mais explosivo e fora de controle com os funcionários. Por conta disso, em setembro de 1980, Michael Scott, que tinha sido contratado para ser CEO e ajudar a controlar Jobs, juntamente com Mike Markkula, decidiram retirá-lo do projeto Lisa. O ano era 1980 e a Apple, que estava em uma garagem 4 anos antes, agora já era uma empresa avaliada em $1,7 bilhão. Jobs piorava a cada dia com seu comportamento agressivo e controlador. Afastado do projeto com o nome de sua filha, Jobs decidiu se envolver no projeto do computador de Jeff Raskin, batizado de Macintosh. Raskin já sabia que depois que Jobs entrasse no projeto, provavelmente perderia o controle para ele, e foi exatamente isso que aconteceu. Jobs queria transformar o Macintosh em uma espécie de vingança contra o Lisa, e após tirar o Raskin do projeto, Jobs também tirou Mike Scott do comando da Apple, assumindo Markkula como presidente interino. No Macintosh, Jobs queria implementar pela primeira vez a sua ideia de hardware e software ligados entre si, onde o sistema operacional da Apple só funcionaria em aparelhos criados pela própria Apple, o que fez com que o Macintosh fosse incompatível com a maioria dos softwares disponíveis, o que acabou se tornando, talvez, uma das maiores causas de seu fracasso. Ainda para saciar o seu instinto controlador, Jobs mandou desenvolver chaves de fenda especiais para que ninguém fora da Apple conseguisse abrir o Macintosh com uma chave de fenda comum. No dia 19 de janeiro de 1983, o Apple Lisa foi lançado e se tornou mais um fracasso da empresa, muito por conta do preço de $10 mil, como também porque no dia do lançamento, Jobs revelou que em poucos meses a Apple iria lançar o Macintosh, que seria melhor e bem mais barato
que o Lisa. Assim, no mesmo dia em que foi lançado, Jobs praticamente decretou a morte do Lisa, e todo mundo agora voltava os olhos para o Mac, que seria lançado dali a um ano. Nessa época, as pessoas não viam utilidade em ter um computador em casa, e Steve Jobs, sabendo disso, precisava de alguém que soubesse como vender o produto que, entre aspas, nunca tinha sido vendido. E, ao mesmo tempo, como a Apple precisava de um CEO, Jobs sabia quem seria perfeito para ocupar essas duas funções: John Sculley, CEO da Pepsi e um gênio do marketing, responsável por criar o que é considerado como a mais bem-sucedida campanha de marketing da história, o Desafio Pepsi, na qual as pessoas faziam teste às cegas para apontar se elas preferiam Pepsi ou Coca-Cola. Jobs e Sculley se encontravam frequentemente no começo de 83. Sculley se mostrava interessado, porém não queria sair da Pepsi, e Jobs, insistindo cada vez mais, lançou a famosa frase: "Você quer vender água adoçada pelo resto da vida ou quer ter a chance de mudar o mundo?" Sculley ficou pensando nessa frase por semanas, quando finalmente decidiu sair da Pepsi, e no dia 6 de abril de 1983, ele se tornou CEO e diretor de marketing da Apple. No começo, a amizade entre Sculley e Jobs era muito forte. Ambos acreditavam que defendiam as mesmas ideias e opiniões, o que não era nem um pouco verdade. Jobs foi o primeiro a perceber isso, mas ainda assim, continuou usando a crença de que eram parecidos para manipular Sculley. Não demorou muito para Sculley conhecer o comportamento explosivo de Jobs, uma das características que não compartilhavam. O primeiro desentendimento dos dois aconteceu quando foram decidir qual seria o preço do Macintosh. Jobs tinha decidido que deveria ser apenas $1.000, mas Sculley acreditava que os custos com marketing e anúncios também deveriam entrar no preço final do produto, dizendo que o Mac deveria custar $2.500. Jobs ficou furioso, mas no fim, o preço de Sculley prevaleceu. Outubro de 1983. As pressões sobre o Macintosh aumentam. A Business Week publicou uma revista dizendo que a IBM, a maior empresa de tecnologia do mundo, tinha vencido a guerra dos computadores pessoais, tendo dominado quase 50% do mercado em quase 2 anos. Jobs não viu isso como algo negativo para a Apple, mas sim uma oportunidade de atrair ainda mais a atenção para o Macintosh. Assim, na conferência de vendas daquele mês, Jobs apresentou o comercial 1984. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? For today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Jobs foi imensamente ovacionado. O comercial 1984, como foi chamado, foi inspirado no romance de George Orwell, com o mesmo nome, que retrata um mundo totalitário, onde o seu líder, chamado Big Brother, impõe um regime de vigilância sobre a sociedade. No anúncio, o homem falando no telão é o próprio Big Brother, representando a IBM, e a mulher com o martelo é representada como a Apple. O comercial foi um marco na história da publicidade, sendo considerado até hoje o melhor comercial da história. Dirigido pelo britânico Ridley Scott, a produção do comercial parecia a produção de um filme. No início, ninguém além de Steve e da equipe do Macintosh tinha gostado do anúncio, mas Jobs decidiu exibi-lo de qualquer forma. O comercial foi transmitido no Super Bowl, sendo assistido por mais de 96 milhões de pessoas. Se antes as pessoas não se portavam com um computador, agora, graças à Apple, isso tinha acabado de mudar.
Em toda a sua carreira, Steve Jobs foi um mestre em fazer lançamentos de produtos. Desde o Macintosh em 84 até o iPad em 2010, sua diferenciada habilidade de vender tornava seus lançamentos um espetáculo. Jobs conseguia transformar um objeto aparentemente banal em algo empolgante, desejado e que daria status para quem o tivesse. 24 de janeiro de 1984, Flint Center, Califórnia. Mais de 3.000 pessoas compareceram para assistir ao lançamento do Macintosh. Depois de todo o hype criado em cima do computador, o jovem Steve Jobs sabia que aquele provavelmente seria o momento mais importante da história da Apple. No começo, Jobs profere o mesmo discurso que fez na conferência de vendas de outubro, e o anúncio 1984 é novamente exibido. Jobs, então, finalmente começa a apresentação do produto, inicialmente mostrando a potência do computador e imagens do design da máquina, sem perder a oportunidade de dar uma cutucada na IBM. And all of this power fits in a box that is 1/3 the size and weight of an IBM PC. E logo após isso, You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. num gesto teatral ensaiado inúmeras vezes, Jobs tira o Macintosh da mala e o coloca na mesa, retira um disquete de seu terno e o coloca na máquina. Nessa hora, Steve respirou fundo antes de colocar o disquete, já que poucos minutos antes, o Macintosh não estava funcionando, mas dessa vez foi impecável. Imagens de tudo que você poderia fazer no Mac apareceram no telão, e como se não bastasse... Now we've done a lot of talking about Macintosh recently, but today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't live. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. O auditório foi a loucura. O hype em cima do Macintosh aumentou ainda mais e Steve Jobs se tornou notícia nacional. Tudo parecia perfeito e encaminhado para a Apple desbancar a IBM e dominar a indústria da computação. Porém, o que ninguém sabia até aquele momento é que Jobs tinha um problema, algo que colocava em risco tudo que a Apple tinha feito até aquele momento e que provavelmente não conseguiria resolver. Ao longo da história das invenções, sempre houveram duas mentes brilhantes disputando o posto de gênio visionário. Foi assim com Henry Ford e Carl Benz nos automóveis, Thomas Edison e Nikola Tesla na eletricidade, e agora era a vez de Steve Jobs e Bill Gates na indústria de computadores. Mas para entender como esse embate começou, precisamos voltar 2 anos antes. 1982, a Microsoft nem sonhava em ser a empresa gigante que conhecemos hoje. Steve Jobs entrava em contato com Bill Gates pela primeira vez, porque queria que sua empresa criasse softwares de textos e planilhas para o ainda em desenvolvimento Macintosh, nascendo assim as primeiras versões do Word e do Excel. Jobs gostou tanto dos softwares que decidiu fazer um acordo de exclusividade de 2 anos com Bill, que na época também fazia softwares para a IBM. No mesmo acordo, a Microsoft concordava em não produzir nenhum sistema operacional com interface gráfica por 1 ano após o lançamento do Macintosh, que no acordo constava que seria em janeiro de 1983. Porém, como vocês viram, o Macintosh foi lançado em janeiro de 84, 1 ano depois do previsto. Como o acordo não previa esse possível atraso, em novembro de 1983, Bill Gates, no total direito, anunciou o Windows. Jobs ficou bravo com Bill, mas sabia que não tinha muito o que fazer. Ainda assim, sempre acusou a Microsoft de copiar o Mac. Por outro lado, Bill Gates nunca considerou a situação dessa forma. Penso que tem outra forma de
entender essa situação. Eu e Steve tínhamos um vizinho rico chamado Xerox. Quando eu invadi a casa dele para roubá-lo, descobri que Steve já tinha roubado. O Windows 1.0 só veio a ser lançado em novembro de 85, quase 2 anos depois que o Macintosh foi lançado. O sistema inicialmente era horrível e logo se tornou um fracasso, mas com as melhorias e a persistência de Bill ao longo dos anos, a Microsoft dominou o mercado de computadores sem nem precisar lançar um computador, apenas licenciando o seu sistema para outras empresas, algo que Steve Jobs e a Apple jamais fariam. Era o fim de 1984 e as vendas do Macintosh vinham caindo a cada mês. O fato era que o computador era horrível e o sucesso nos primeiros meses foi devido ao ótimo marketing feito pela Apple. Jobs e Sculley viviam discutindo e aquela crença de que eram iguais praticamente não existia. Do ponto de vista de Jobs, Sculley não ligava para o produto, mas sim em arrancar o máximo de lucro nas vendas. No ponto de vista de Sculley, Jobs, quando não era um manipulador, era um arrogante que não se importava com nada além dele mesmo. Os dois passavam a maior parte do tempo brigando por qualquer coisa, até que a diretoria da Apple decidiu entrar no meio. No dia 11 de abril de 1985, foi realizada uma reunião para decidir o futuro dos dois. Jobs insistia que o problema da empresa era Sculley e que ele deveria sair. Já Sculley tentou apenas convencer a diretoria a retirar Jobs da divisão Macintosh, e ele realmente conseguiu. Assim, Steve começava a perder o controle de sua empresa. Maio de 85, a situação piora. Já tinha se passado um mês da reunião onde decidiram que Jobs teria que deixar o projeto Macintosh, mas isso não aconteceu. Jobs ainda não tinha deixado o projeto, mesmo com a ordem da diretoria. Na última semana do mês, Sculley estaria na China para uma reunião com fornecedores, e enquanto estivesse fora, Jobs planejava derrubar Sculley da presidência da Apple, cometendo o erro de comentar esse plano com alguns amigos. Jean-Louis Gassi, um dos diretores da Apple, um dia antes de Sculley ir para a China, revelou o que Steve estava planejando contra ele. Na mesma hora, Sculley cancelou a viagem e no dia seguinte foi confrontar Jobs numa reunião na Apple. Sculley começou dizendo que tinha descoberto o que Jobs planejava contra ele. Jobs, que não estava esperando por isso, começou a explicar por que Sculley deveria sair da Apple. Sculley, então, decidiu colocar em votação: se Steve não sair, eu saio, disse ele. Sculley acabou ganhando a votação por unanimidade. Até Mike Markkula, que Jobs considerava como um pai, votou em Sculley. Jobs estava arrasado, abandonando a reunião aos prantos. Não tinha mais nada a ser feito. Assim, no dia 28 de maio de 1985, Markkula, que acreditou em Jobs quando a Apple estava numa garagem, deu a autorização para demiti-lo de sua empresa. Gassi, o amigo de Jobs que revelou seus planos para Sculley, assumia a liderança do projeto Macintosh e de todos os produtos da Apple. Steve Jobs estava oficialmente demitido da empresa que ele mesmo fundou. Jobs nunca escondeu a mágoa que tinha de Sculley. Quando questionado sobre isso, Jobs falou que contratar Sculley foi o pior erro que ele cometeu na vida. Em setembro de 85, Jobs planejava criar uma nova empresa e queria levar 5 funcionários de nível inferior que estavam prestes a se demitir da Apple. O problema é que esses funcionários não eram nem de longe inferiores. Sculley e a diretoria da Apple ficaram furiosos com Jobs, dizendo que a sua nova empresa era apenas para criar rivalidade com a Apple. Jobs, obviamente, negou, mas não deixava de ser verdade. A Apple chegou ao ponto de entrar com um processo na nova empresa de Steve por conta dessa questão com os funcionários. É difícil acreditar que uma empresa de 2 bilhões de dólares, com mais de 4.000 funcionários, seja incapaz de competir com 6 pessoas usando jeans. A Apple não é mais aquela empresa confiante. A nova empresa de Steve Jobs se chamaria Next Computer. Sua logo foi feita pelo designer Paul Rand, no qual recebeu $100 mil de Steve apenas para desenhar essa logo. O primeiro computador da Next seria destinado para universidades, em que Jobs objetivou que o computador deveria ser um cubo perfeito para combinar com a logo da empresa, e assim como fez no Macintosh, Steve insistiu que a Next tivesse sua própria fábrica totalmente automatizada. Com esses e outros inúmeros requisitos, o orçamento de $7 milhões que Jobs deu do próprio bolso não seria suficiente para concretizar o objetivo de lançar o produto. Assim, Steve decidiu buscar investidores.
encontrando Ross Perot, um homem que tinha o amargo arrependimento de ter se recusado a investir na Microsoft quando era minúscula e não queria cometer esse erro novamente. Sabendo disso, Jobs se aproveitou quando ofertou 16% da Next por 20 milhões de dólares e Ross aceitou. Assim, a Next, empresa recém-fundada que não tinha nenhum produto e muito menos estava gerando receita, já era avaliada em 125 milhões de dólares. Com esse investimento de Ross, a produção do computador, batizado de Next Cube, poderia ser iniciada. A máquina foi lançada apenas 3 anos depois, em 1988. 3.000 pessoas compareceram para assistir o primeiro lançamento de Jobs fora da Apple. Como o próprio era mestre em criar primeiras impressões, o Next Cube à primeira vista era incrível, até o preço ser anunciado, 6.500 dólares, e mais alguns adicionais como impressora, sairia por mais de 10 mil. A plateia ficou horrorizada. A máquina só começou a ser vendida no ano seguinte, em 89, e para a surpresa de poucos, o Next Cube foi um fracasso. Quando estava perdendo poder na Apple, Jobs conheceu e se tornou amigo de Edwin Catmull, no qual gerenciava uma divisão de informática na empresa de animação Lucasfilmes. O projeto consistia em criar um computador unicamente feito para produzir e automatizar animações e efeitos especiais dos filmes. Jobs achou aquilo incrível, já que ele mesmo tinha um princípio de que arte e tecnologia deveriam andar juntas. Em fevereiro de 1986, Steve se propôs a comprar a divisão, fazendo ela se desconectar da Lucasfilmes e se transformar em uma empresa independente, chamada de Pixar Animation Studio. Esse nome veio do computador que eles mesmos estavam produzindo, o Pixar Image Computer. Nos primeiros anos, Jobs, mesmo sendo praticamente o dono da Pixar, não se envolvia muito e deixava por conta de Ed Catmull e Alvy Ray Smith. Na época, a Disney estava declinando e queria computadorizar e ressuscitar as animações. Logo, conseguiram um contrato com a Pixar, que parecia perfeita para o trabalho, para produzir um pacote exclusivo para a Disney, chamado Computer Animation Production System, ou simplesmente CAPS. Além de criar e vender softwares e hardwares, a Pixar também produzia suas próprias curtas animações. Em 88, ela lançou o Teen Toy, uma curta-metragem de animação envolvendo brinquedos que veio a ganhar o Oscar da categoria naquele ano, sendo a primeira animação feita inteiramente em um computador a ganhar o prêmio. Poucos anos mais tarde, em 91, o Teen Toy seria a inspiração para o primeiro longa-metragem de animação da Pixar, o Toy Story. Porém, isso quase não aconteceu, já que a Pixar estava quase falindo e não teria condições de bancar a produção do filme. Foi quando a Disney decidiu fechar um acordo, onde ela bancaria a produção e praticamente seria dona do filme e dos personagens, pagando cerca de 12% da bilheteria para a Pixar. John Lasseter, um dos fundadores da Pixar junto com Steve Jobs e diretor do Toy Story, apresentou inúmeros enredos para o filme, sendo que nenhum deles agradava a rigorosa exigência da Disney, o que parece ter dado certo, já que Toy Story recebeu o Oscar de melhor roteiro. Dessa forma, o filme começou a ser produzido de fato apenas em fevereiro de 1994, quase 3 anos depois do contrato ter sido fechado. Toy Story foi lançado em novembro de 95, tendo uma bilheteria de 394 milhões de dólares, sendo que o orçamento para a produção foi de apenas 30. Jobs recuperou os 50 milhões de dólares que tinha investido na Pixar, quando os 80% que ele tinha da empresa passaram a valer 1,2 bilhão de dólares. Depois do lançamento de Toy Story 2 em 1999, Jobs continuou sendo CEO da Pixar, porém não voltou a se envolver frequentemente, já que tinha voltado para a Apple. A Pixar produziu filmes em parceria com a Disney até 2006, quando foi comprada por mais de 7 bilhões de dólares pela própria Disney, passando a fazer parte da gigante cadeia de empresas dela. Enquanto na Pixar, Jobs estava mergulhado no sucesso, na Next era totalmente o oposto. Com o Next Cube fracassado, Jobs fez algo que nunca tinha feito e nunca iria fazer na Apple: licenciar o seu sistema operacional. O Next Step, como era chamado, passou a ser licenciável em 1992. Porém, um ano depois, Jobs desistiu da ideia, além de também desistir de fabricar computadores, já que, segundo ele, não havia mais inovação. A essa altura, a Microsoft dominava a indústria
chega e não tinha mais espaço para as outras empresas tentarem competir. Enquanto isso, a Apple vinha caindo cada vez mais. Em 1987, 2 anos depois que Jobs saiu, o conceito de desktop estava em alta e, como o Macintosh era um dos únicos que tinha ele implementado, Sculley fez declarações se sentindo genial pelo, entre aspas, sucesso que estava tendo na empresa. Porém, isso era temporário. Jobs já tinha avisado inúmeras vezes a diretoria que Sculley não ligava para o produto, mas sim em obter o máximo de lucro possível. Sabendo deste conflito, a Microsoft, ao contrário da Apple, ia aperfeiçoando e inovando cada vez mais o seu sistema operacional. Em 1990, ela lançou o Windows 3.0, que de fato deu início à sua dominação. 5 anos depois, a Microsoft lançou o Windows 95, que oficializou o seu domínio do mercado de desktop. Em outubro de 93, Sculley renunciou à presidência da Apple e Michael Spindler assumiu no seu lugar. Mas após tentar vender a Apple para a IBM e a HP, em 96 foi substituído por Gil Amelio. A Apple estava a poucos dias da falência e precisava de um novo produto que pudesse reerguer a empresa. A ideia era de criar um novo sistema operacional, porém a ideia de criação não foi para frente, e então eles decidiram procurar alguma empresa que pudesse fornecer o sistema. A Next era uma das opções, e Jobs, sabendo disso, começou a entrar em contato com Gil frequentemente. A empresa estava praticamente fracassada, e a intenção de Steve era que a Apple a comprasse, e depois, com o tempo, Jobs assumiria o controle da Apple novamente. Em dezembro de 96, Jobs retorna à sede da Apple após 11 anos, desta vez para negociar com Gil e sua equipe. Steve disse que adoraria fornecer o seu sistema para a Apple, mas no fundo ele queria mesmo que a Next fosse comprada. A disputa estava entre a Next e a BE, empresa de Jean-Louis Gasset, o mesmo que tinha assumido o controle da divisão Macintosh após Jobs ter sido demitido. Ambos foram chamados para apresentarem os seus sistemas, mas foi Jobs que conseguiu convencer o conselho, e a Next foi adquirida pela Apple por 400 milhões de dólares. Assim, em janeiro de 97, Jobs voltava à sua amada empresa após quase 12 anos, desta vez como consultor em meio período, já que ainda era presidente da Pixar. O plano de Jobs estava meio caminho andado, agora só faltava Gil tropeçar e entregar a presidência para ele. Jobs achava que Gil era um babaca, certa vez dizendo que o próprio era o pior presidente executivo que ele já viu em toda a sua vida. Jobs ia arrancando o poder das mãos de Amelio, e até a imprensa estava pedindo para que ele renunciasse à presidência. Foi então que, em julho de 1997, Amelio renunciou ao cargo e Jobs finalmente assumiu o comando da sua empresa, como o presidente interino. Logo de cara, Steve fez uma série de demissões e mudanças. Estima-se que ele demitiu mais de 3.000 funcionários da Apple assim que retornou ao comando da empresa. Entre esses 3.000 estava Mike Markkula, o primeiro investidor da Apple, que, apesar de ter sido seu grande mentor, Jobs se sentia atraído por Mike ter autorizado a sua demissão. No Macworld de agosto, após o seu retorno oficial, Jobs foi ovacionado e aplaudido por mais de 5.000 pessoas. Todavia, o mais inesperado daquela noite foi o anúncio da parceria entre Apple e Microsoft, no qual o pacote Office do Windows seria utilizado no Mac, e o Internet Explorer se tornaria o navegador padrão dos computadores da Apple, além de um investimento de 150 milhões de dólares por parte da Microsoft. A parceria inicialmente não foi muito bem recebida pelo público, já que houveram vaias por parte de alguns. No final, Bill Gates apareceu no telão do evento para dar mais ênfase à parceria. Alguns anos depois, Jobs falou sobre este momento. Essa foi a montagem de evento mais estúpida que eu já fiz na minha vida. Fiquei parecendo pequeno comparado ao Bill. No final de 97, Jobs queria que a Apple tivesse um anúncio próprio, que representasse todos os valores da empresa. Não seria um anúncio sobre um produto da Apple, mas sim um anúncio sobre a Apple. O resultado foi uma mistura de vídeos de figuras icônicas na história da humanidade, grande parte sendo as inspirações de Jobs, juntamente com um poema harmônico e o slogan "Pense diferente". Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. O anúncio foi memorável, tendo duas versões do anúncio exibidas em TV aberta, uma com a voz do ator Richard Dreyfuss. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them.
e a outra com a voz do próprio Jobs. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. Ainda nessa época, Jobs conheceu Johnny Ive, designer de produtos da Apple desde 1992, que estava prestes a se demitir por conta da crença imposta por John Sculley, na qual não se importava com o produto. Porém, depois que Jobs voltou e mudou essa filosofia, Johnny decidiu ficar e no final, ele e Jobs acabaram se tornando grandes amigos, ambos perfeccionistas e obcecados. Jobs raramente expressava simpatia com as pessoas, além de acreditar que nenhuma pessoa é de fato especial. Mas isso não aconteceu com Johnny, provavelmente a única pessoa em toda a sua carreira que Jobs considerava insubstituível. O primeiro produto da parceria entre Steve Jobs e Johnny Ive seria o iMac G3. Jobs queria implementar a ideia do anúncio Pense Diferente neste novo produto. Ive teve a ideia de colocar um plástico azul bond translúcido na parte do gabinete, o que permitia ver os componentes do computador. Jobs adorou a ideia, já que sempre foi obcecado em deixar os componentes internos sempre alinhados, mesmo que não fossem visíveis. Tudo corria bem, Steve ainda não tinha implicado com nada, até que viu que o computador tinha um botão que abria uma bandeja de CD. Jobs odiava essas bandejas por não serem nem um pouco elegantes. Faltava poucos dias para o lançamento e Steve ordenou que substituísse por um slot drive, senão iria cancelar o lançamento do iMac. Antes de Jobs voltar, a Apple estava a 90 dias da falência, mas com o retorno dele, esse prazo aumentou, mas ainda não era o suficiente. O iMac era a esperança de que a Apple sairia de vez da falência. No dia 6 de maio de 1998, exatamente no mesmo auditório onde apresentou o Macintosh 14 anos antes, Steve Jobs apresentou o iMac. This is iMac. E assim como foi no Macintosh, tudo o que você podia fazer na máquina apareceu no telão. Logo após isso, todas as luzes do auditório foram apagadas, restando apenas uma para dar foco na translucidez do iMac, tudo calculado com base no perfeccionismo de Jobs. You gotta see this thing in person, but I'll do the best I can with video. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Around the back, we've got a really great handle here. The back of this thing looks better than the front of the other guys, by the way. And then, so let's take one more swing around it so you can see. This is what it looks like. And again, you've got to see one of these things in person. Uma curiosidade, o iMac foi o primeiro produto da Apple a usar a letra I no começo do nome, que, como o próprio Steve falou no lançamento, 5 palavras foram levadas em consideração para colocar a letra I no começo do nome do produto. Entre elas, internet, individual, no sentido de computador pessoal, instruir, no sentido de que o computador é ideal para aprender e ensinar informática, informar, no sentido de encontrar informações e, por último, inspirar. It's perfect for finding tremendous source of information over the internet, and we hope as you see the product it will inspire us all to make even better products in the future. Johnny Ive desenvolveu, além do azul bond, outras 4 cores de plástico a mais. Assim, o iMac foi posto à venda em agosto por $1.300, tendo vendido mais de 800 mil unidades até o fim daquele ano. Apesar de todo o sucesso e de ter salvado a Apple da falência, Jobs ainda era apenas um presidente interino, mas no Macworld de 2000, ele assumiu oficialmente a posição de presidente executivo. Well, I think after 2.5 years, I hope that we've been able to prove to our shareholders at Pixar and our shareholders at Apple that maybe we can pull this dual CEO thing off. And so I'm not going to be changing any of my duties at either Pixar or Apple, but I'm pleased to announce today that I'm going to drop the interim title.
Curiosidade, foi nesse Macworld que Jobs começou a usar a sua icônica camisa gola alta preta. Na verdade, ele já usava ela desde quando a Apple ficava numa garagem, porém não era frequente. Apenas depois que Steve fez uma viagem ao Japão no começo dos anos 80 e perguntou ao presidente da Sony, Akio Morita, por que seus funcionários usavam um uniforme, já que, por incrível que pareça, não era uma prática muito comum na época. Morita disse que era porque depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tinham roupas e empresas como a Sony eram obrigadas a dar roupas para os funcionários. Jobs achou essa ideia dos uniformes incrível e decidiu fazer o mesmo na Apple, contratando o designer de moda japonês Issei Miyake para fazer os uniformes. Quando Jobs apresentou o uniforme para seus funcionários na Apple, todo mundo odiou e ninguém quis usar. Foi então que Steve decidiu pegar os uniformes para ele mesmo, onde todo ano ele encomendava cerca de 100 camisas para o seu uso e, utilizando-as em conjunto com a calça jeans, isso acabou se tornando a sua marca registrada. Desde o momento em que foi fundada por Jobs e Wozniak, a Apple só fabricava e vendia computadores. Porém, isso iria mudar. Como a Apple tinha apenas uma pequena porcentagem de uma indústria praticamente dominada por uma única empresa, Jobs sabia que teria que se reinventar e dominar outras indústrias. A ideia de Jobs não era de revolucionar uma única indústria, mas sim a indústria da tecnologia por completo, apresentando pela primeira vez na história a ideia de hub digital, onde dispositivos com variadas funções como o iPhone e iPad poderiam ser conectados e interligados a partir de um computador. Em 1983, quando Jobs planejava o Macintosh, ele procurou uma recém-criada empresa de impressoras chamada Adobe e a convenceu de criar softwares para o Mac. Em 99, Jobs procurou novamente a Adobe, agora uma gigante empresa de softwares, para criar um editor de vídeo para o novo Mac. Porém, a Adobe recusou, dizendo que o público que usava o Mac era minúsculo e que não valia a pena o investimento. Jobs ficou furioso e se sentiu traído pela empresa, já que se não fosse por ele, provavelmente a Adobe ainda estaria fabricando impressoras ou já teria falido. A partir daí, Jobs finalmente concluiu sua filosofia de controlar tudo. A Apple pararia de licenciar softwares de terceiros e passaria a criar os seus próprios. Enquanto a Microsoft criava sistemas operacionais, a Dell criava hardwares, a Sony criava uma variedade de produtos e a Adobe criava uma série de softwares, a Apple era a empresa que criava literalmente tudo isso junto. No começo dos anos 2000, a indústria da música estava se recuperando e as pessoas mais do que nunca estavam comprando CDs e baixando músicas. Já havia alguns softwares de gerenciar e reproduzir músicas, porém eram muito complicados e complexos. Jobs aproveitou esta oportunidade e em janeiro de 2001 apresentou o iTunes, um software de gerenciamento de músicas extremamente simples que deu início à estratégia de hub digital da Apple. Agora, o próximo passo da estratégia era criar um tocador de músicas portátil que trabalharia em conjunto com o iTunes, assim nascendo o iPod. É verdade que os tocadores de músicas já existiam há anos, porém eram todos complicados e defeituosos demais, e Jobs sempre soube que as pessoas se sentem mais à vontade em mexer com coisas mais simples, e essa foi a sua principal exigência com o iPod: simplificar. Se a pessoa quisesse chegar a uma música ou alguma função, ela teria que chegar lá em no máximo 3 cliques, além de que só seria possível fazer as funções mais básicas no iPod. O restante, como colocar músicas e criar playlists, só seria possível no iTunes, dentro de um iMac. Ou seja, se a pessoa tivesse apenas o iPod e não tivesse um iMac, ela não conseguiria fazer absolutamente nada e não teria escolha a não ser adquirir o computador. Essa era a essência da estratégia do hub digital. O iPod era feito de aço inoxidável, inteiramente branco, com um Trackwell que passava pelas músicas de uma forma incrivelmente satisfatória. A proposta era ousada: 1000 músicas no seu bolso, o que acabou se tornando o slogan do produto. No dia 23 de outubro de 2001, Jobs apresentou o iPod, tirando ele do seu próprio bolso. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket.
Apesar de receber algumas críticas sobre o seu preço de $399, o iPod rapidamente caiu nas graças das pessoas e se tornou uma febre mundial por mais de uma década. Só no ano de 2005 foram vendidos mais de 20 milhões de unidades e em 2007 as vendas do iPod eram responsáveis por 50% da receita da Apple. O aparelho era tão incrível que até o Bill Gates, que criticava tudo que a Apple fazia, dessa vez se rendeu ao produto e perguntou: só funciona no Mac? When the iPod came out, Bill Gates was in New York City and was having a dinner for a few journalists, and I had just gotten my iPod, and I decided to bring it to that dinner. Bill Gates had not seen the iPod, and before I left, I showed it to Bill, and his eyes went like saucers, and he immediately started playing with it and, taking it in, and he looked at me and he said, "This is only for Macintosh?" Depois de 1997, Jobs tinha desenvolvido problemas renais, que afeta principalmente a área dos rins e da bexiga. E em outubro de 2003, após 5 anos, ele voltou ao urologista para fazer um exame nos rins, que não constou nada de errado com o órgão em si. Porém, foi possível notar uma mancha no pâncreas de Jobs. A médica pediu para que marcasse um novo exame, mas Jobs recusou o pedido. Após alguns dias, a médica retornou insistindo que Steve fizesse o exame. Com medo, Jobs aceitou fazer. Neste novo exame foi constatado que era um câncer de pâncreas raro, que por sorte ou azar ainda estava em fase inicial e poderia ser removido antes de se espalhar. Apesar disso, Jobs se recusou a fazer a cirurgia, porque não queria que abrissem o seu corpo, e disse que iria se curar através das suas dietas com cenouras e sucos de frutas. Os médicos e a família ficaram horrorizados. 9 meses depois, em junho de 2004, Jobs fez um novo exame e nele foi constatado que o tumor tinha crescido e possivelmente se espalhado para os outros órgãos. Steve, percebendo que não teria outra solução, no mês seguinte realizou a cirurgia que foi proposta a ele 9 meses antes e, infelizmente, não resolveu. O câncer já tinha se espalhado e o arrependimento de não ter feito a cirurgia 9 meses antes bateu. Os médicos disseram para Steve aproveitar os próximos meses com a família e amigos, já que possivelmente seriam seus últimos de vida. Assim, o aniversário de 50 anos de Jobs em fevereiro de 2005 foi feito apenas com a presença da família e dos amigos mais próximos. 4 meses depois, em junho, na cerimônia de formatura da Universidade de Stanford, Jobs foi convidado a discursar e lá falou pela primeira vez publicamente sobre a sua doença. I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. Jobs não estava bem. Como eu já disse, o câncer já tinha se espalhado e nenhuma cirurgia poderia resolver. Apesar disso, esse discurso de Steve Jobs é considerado um dos melhores de todos os tempos. No YouTube, a gravação do discurso original tem quase 50 milhões de views e é incrível. Recomendo que todos vejam. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. No meio dos anos 2000, o iPod estava no auge e as câmeras digitais estavam sendo destruídas pelos novos celulares, que agora vinham com câmeras. Jobs tinha medo que isso acontecesse com o iPod, caso os celulares viessem acompanhados de tocadores de músicas e fones de ouvido. Com base nesse medo, Steve decidiu que o próximo produto da Apple seria um celular. No início, Jobs buscou fazer uma parceria com a Motorola, no qual faria um celular com um tocador de músicas e o iTunes da Apple implementado, nascendo assim o Motorola Razr. O aparelho foi lançado no final de 2005 e não tinha nem de perto o minimalismo dos designs da Apple, tanto que Jobs o odiava. O aparelho foi um fracasso total, tanto que ninguém lembra que esse foi o primeiro celular da Apple. Assim como eram os tocadores de músicas antes do iPod, os celulares eram horríveis e ninguém gostava de usar. Foi então que a Apple decidiu fazer um celular por conta própria, sem se filiar a ninguém. Na festa de aniversário de
de 50 anos de Steve, um engenheiro da Microsoft que era amigo da família, passou a festa inteira se vangloriando pelo tablet PC que a Microsoft tinha lançado, que vinha acompanhado de um teclado e uma caneta touch para interagir com a tela. Jobs não estava dando a mínima, mas de tanto o cara encher o saco, no dia seguinte ele reuniu a sua equipe na Apple e disse para criarem um tablet que não tivesse teclado e não precisasse de uma caneta para interagir com a tela, mas sim usando o próprio dedo, nascendo assim as ideias da tela multitouch e do teclado virtual, que aparecia na tela apenas quando era necessário. Jobs ficou fascinado com aquilo e disse que deveria ser usado no próximo produto da Apple, o iPhone, se tornando o primeiro aparelho com tela controlada por toque da história. Assim, no dia 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs apresentou 3 produtos revolucionários em apenas um. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. Logo após isso, para dar mais ênfase, Steve repete os 3 produtos. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Entre tantas apresentações de produtos memoráveis, esta é provavelmente a melhor de todas. A tela multitouch e o design minimalista feita por Johnny Ive o diferenciavam dos outros celulares da época. O iPhone foi colocado à venda em junho de 2007 pelo preço de $500, o que foi motivo de risos para Steve Ballmer, CEO da Microsoft na época. Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. How do you compete with that, though? He sucked out a lot of the spotlight in the last few weeks because of what happened at Macworld, not only with the iPhone, but with the new iPod. I mean, how do you compete with that, with the Zune? Right now, well, let's take phones first. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. Essa declaração envelheceu como leite. O iPhone foi um sucesso mundial quase que de imediato, sendo disparado o produto de maior receita da Apple e provavelmente ainda vai continuar sendo por muitos anos. Apesar de ter sido o preço posto para o iPhone, a ideia de produzir um tablet com tela multitoque só ganhou impulso depois do sucesso do iPhone. O iPad, como foi batizado, obviamente incluía a tela multitoque e o design minimalista padrão da Apple, que novamente o diferenciou dos outros tablets da época. No dia 27 de janeiro de 2010, Jobs, já bastante debilitado devido ao seu câncer, subiu no palco e apresentou o iPad. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, let me show it to you now. This is what it looks like. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin. It's just like this.
E ao contrário do que foi em todos os outros lançamentos da carreira de Jobs, nesse as pessoas não entenderam muito bem qual seria o intuito do aparelho, dizendo que era apenas um iPhone gigante. Mas depois que o iPad foi posto à venda em abril, as pessoas mudaram de pensamento e em menos de um mês foram vendidos mais de 1 milhão de unidades do produto. E assim como foi com o iPhone, as empresas concorrentes já começaram a produzir seus clones do iPad. Em março de 2011, quando foi apresentar o iPad 2, mesmo estando de licença médica, Jobs não perdeu a oportunidade de ironizar essas empresas. We've gotten off to an exceptional first year, and we'd like to build on that. What about 2011? Everybody's got a tablet. Is 2011 going to be the year of the copycats? Well, I think if we did nothing, maybe a little bit, probably not so much, because most of these tablets aren't even catching up with the first iPad. But we haven't been resting on our laurels, because in less than a year, we're going to introduce today iPad 2, the second generation iPad. Apesar da cirurgia que fez em 2004 e os tratamentos que vinha fazendo desde então, Jobs estava longe de estar curado de seu câncer e em 2008 a doença voltou a se espalhar. Sua alimentação, que já não era adequada, estava piorando. Jobs não se alimentava e toda vez que aparecia em público estava cada vez mais magro, o que fez a mídia cair em cima, já que nem ele e nem a Apple davam informações sobre seu estado de saúde. Na época, o tumulto foi tanto que as ações da Apple despencaram quase 50% em menos de 5 meses. Em janeiro de 2009, Jobs tirou sua primeira licença médica e Tim Cook assumiu o seu lugar temporariamente. Tim trabalhava como diretor de operações da Apple. Conhecido por ser um homem calmo e gentil, rapidamente ganhou a confiança de Jobs quando foi contratado para administrar as fábricas e fornecedores da Apple em 1998. O câncer de Steve tinha se espalhado para o fígado e no final de janeiro ele entrou na fila de espera da Califórnia para receber um transplante. Os médicos de Jobs disseram que seu fígado iria parar de funcionar em abril e o seu transplante estava previsto para acontecer depois de junho. Sua esposa, Laurene, descobriu que era permitido entrar em múltiplas listas de espera pelo país. Logo, Jobs entrou na lista de espera do estado de Tennessee e no fim de março ele conseguiu o transplante. Jobs voou para Tennessee e o procedimento foi um sucesso, mas apesar disso, o câncer já tinha começado a se espalhar para o estômago e estava claro que não tinha muito o que fazer. No fim de maio, Steve voltou para a Califórnia e já no mês seguinte voltou a trabalhar na Apple para focar no projeto do iPad. I'm very happy to be here today with you all. And as some of you may know, about 5 months ago I had a liver transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. And I wouldn't be here without such generosity. I hope all of us can be as generous and elect to become organ donors. Jobs fazia seus tratamentos regularmente e durante o ano de 2010 o câncer parecia ter acalmado. Todavia, em novembro a doença reapareceu mais forte do que nunca. Steve novamente perdeu a vontade de comer e estava cada vez mais magro. Em janeiro de 2011 ele tirou a sua segunda licença médica e naquela situação sem nenhuma esperança, Jobs recebeu inúmeras visitas de amigos e familiares, incluindo a de sua rejeitada filha Lisa, mas com certeza a visita mais marcante foi a de Bill Gates. Após mais de 30 anos de rivalidade, os dois ignoraram suas rixas e diferenças, passando mais de 3 horas recordando os bons momentos que viveram. No começo de junho, Jobs subiu no auditório da Apple pela última vez. Naquele dia, ele apresentou o iCloud, um software de armazenamento de arquivos em nuvem, fazendo parte da estratégia do Hub Digital, que, segundo Jobs, iria unir de vez todos os outros produtos da Apple. Nos meses seguintes,
mas o câncer se espalhou para os ossos e nenhum remédio ou tratamento estava sendo capaz de conter a dor que sentia. Jobs já estava há algum tempo sem trabalhar na Apple, quando finalmente decidiu que era hora de largar a sua amada empresa. No dia 24 de agosto de 2011, Steve enviou uma carta ao conselho da Apple renunciando ao cargo de CEO. Nas suas próprias palavras, sempre disse que se chegasse o dia em que não pudesse mais cumprir meus deveres e expectativas como CEO da Apple, seria o primeiro a informar a vocês. Infelizmente, esse dia chegou. Venho por esta carta renunciar ao cargo de CEO da Apple. No que diz respeito ao meu sucessor, recomendo fortemente que executemos o nosso plano de sucessão e nomeemos Tim Cook como o CEO da Apple. Fiz alguns dos meus melhores amigos da minha vida na Apple e agradeço a todos pelos muitos anos de trabalho ao seu lado. Acredito que os dias mais brilhantes e inovadores desta empresa ainda estão por vir e estou ansioso para assistir e contribuir para o seu sucesso em uma nova função. Assinado Steve. No dia 5 de outubro de 2011, vítima de uma parada cardíaca, Steve Paul Jobs faleceu aos 56 anos de idade. No mundo inteiro foram feitas homenagens ao fundador da Apple e o velório e enterro foram reservados apenas para familiares e amigos. Jobs foi enterrado no Alta Mesa Memorial Park, em Palo Alto, na Califórnia, mas até hoje não se sabe a localização exata de sua lápide. Provavelmente, a pedido do próprio, ele foi enterrado em uma lápide sem identificação, para que o seu túmulo não se tornasse uma espécie de ponto turístico. Mas seja lá onde ele estiver, suas ideias e sua genialidade vão estar sempre presentes em qualquer lugar que você olhe. Você pode estar olhando para ele ou segurando com suas próprias mãos. Sendo um gênio ou maluco, amado ou odiado, Steve Jobs, acima de tudo, ainda era um ser humano, portanto, falho. Não podemos ignorar seus erros, assim como tentar diminuir seus feitos por conta deles. Suas tantas contribuições para a tecnologia empurraram a humanidade para frente. Jobs previu antes de qualquer pessoa que o computador mudaria o mundo e loucamente apostou nessa ideia, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que o fazem.